Aula 1. O que você precisa saber para evitar erros crassos? Na língua portuguesa, erro crasso não é aquele que tem a ver com um erro de digitação, uma palavra mal empregada ou um erro comumente cometido, mas é aquele considerado inadmissível dentro do contexto em que ele acontece. É o equívoco que uma pessoa que se diz alfabetizada não deveria cometer. Mas então, como interpretar os erros de alguém quando os ouvimos? Seria desleixo ou falta de oportunidade de receber um bom estudo? Esses erros acontecem por presunção do falante em achar que já sabe tudo de português? Ou será que ele nunca se atentou a isso, não estudou de forma efetiva? Mais do que julgar, a nossa intenção como ser social é refletir sobre as questões que levam uma pessoa a ter falhas de língua portuguesa e na comunicação. E com toda a tecnologia moderna, é possível, então, cometer erros crassos na era dos corretores ortográficos? Sim, é possível. E a solução para isso é sempre focar na autocorreção. É perceber como você fala e como você escreve. Vamos ver alguns erros considerados crassos. Já te corrigiram alguma vez quando você era menor, na época da alfabetização, que não se fala mais grande, porém maior? Não é mais pequeno, porém menor? Mais bom não se fala, o correto é melhor. Menos bom também não existe, o correto é pior. Abrido? Abrido não, o correto é aberto. E o verbo pôr no passado? Já ouviu? Já falou? Ponhei? Não, o correto é pus. Esses são erros crassos. E, com certeza, enquanto você já esteve em uma sala de aula ou em alguma situação de estudo, já te perguntaram se meia existe? Será? Meia é correto? Depende. Meia, quando significa metade, é correto. Ela já fez meia prova, ou seja, metade da prova. São meio-dia e meia, ou seja, meio-dia e meia hora, metade de uma hora. Se fosse masculino, seria meio, que significa mais ou menos. A situação está meio crítica. Aquela turma parece meio desanimada, ou seja, mais ou menos. Por isso que o feminino não é correto. Não se pode falar que a situação está meia crítica, porque é sempre meio crítica. Aquela turma parece meia desanimada? Não. Com o substantivo no feminino, mesmo vai ser meio. O mesmo acontece com a palavra menas. É correto falar menas? Nunca. Menos não existe. A situação está menos crítica e aquela turma parece menos desanimada. A palavra será sempre menos, mesmo que o substantivo for feminino. O erro crasso acontece bastante com verbos, que naturalmente já têm uma conjugação complexa na nossa língua, não é? Repare, receber uma mensagem com estejam ou seje é um erro muito grave. O seje é seja. Alguns outros verbos comuns, como requeiro, quiser, sempre com S, assessorar, com 2 S's nas 2 sílabas, hesitar é com H e S, perca é o verbo, perda é um substantivo. E o futuro do verbo ver no subjuntivo, aqueles que se usam com C, é se eu ver? Não, o correto é se eu vir. E por falar em verbos, um grupo que merece muita atenção nos estudos dos erros crassos são aqueles terminados em ter, por, vir e ver, como conter, deter, repor, propor, intervir e rever, principalmente no modo subjuntivo, que é aquele usado com expressões como se, quando e que. Ele deve ser conjugado da mesma forma que o verbo original. Então, nós temos um exemplo do verbo pôr. No futuro, é se
propuser, então, com o verbo propor, o correto é se propuser. Se a empresa propuser algo, aceite. Com os conter, se contiver, é correto. O se conter não está correto. Quando você repuser, está correto. Não dá para falar quando você repor, porque o correto não é quando você pôr. Se intervier, está correto, mas não se intervir, porque o futuro do verbo vir é vier. Atenção também para esses verbos no passado do subjuntivo, que são aqueles que terminam com dois S's. Se contivesse, se repusesse, se interviesse, não se contesse, se repôsse ou se intervisse. E quais aqueles erros que são considerados os mais graves? Nunca use, anote aí. Qual que é o correto? Deveria ter chego ou deveria ter chegado? O correto é deveria ter chegado. Essa estrutura é composta pelo verbo ter, mais um verbo no subjuntivo, que são aqueles terminados em ado e ido. Toda vez que a estrutura for ter e haver, mais um verbo no particípio, então deve ser com a terminação ado e ido. Então, formas corretas são: tivesse imprimido e não impresso, havia pegado e não pego, teria aceitado e não aceito, e tem pagado e não pago. Todas essas estruturas são com ter, haver, pode ser no presente, pode ser no passado ou no futuro, mas desde que tenham o verbo no particípio terminado em ado ou ido. O erro crasso também pode ser observado na grafia das palavras, grafia e também na pronúncia. Privilégio, não, é com i. Supérfluo, é supérfluo. E a famosa renite, que na verdade é rinite. Melícia é milícia. Ciclano, tá errado, nós temos cicrano na língua portuguesa. A expressão a nível de não se usa a, mas o correto é em nível de. E beneficente não tem este i, o correto é beneficente. Algumas palavras que observamos com bastante frequência é de repente, é tudo junto? Não, é separado. O mesmo acontece com a fim de, no sentido de ter o objetivo, de querer. É separado, a fim de. O verbo mexer, tanto no presente quanto no passado ou futuro, sempre vai ser com x. O advérbio simplesmente, embora seja difícil nós falarmos este e, não é escrito com i. Tampouco, quando quer dizer também não é tão pouco, no sentido de pouca quantidade. Adivinhar, ele tem i. O jeito é com j e preste atenção à estrutura do verbo no futuro e no passado. Falaram, todos os verbos com estão no passado e todos os verbos com ão estão no futuro. Até a próxima!